Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, sou sócio da Hectare Capital, estou aqui com o Vinícius também. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, a Hectare Capital, para quem não conhece, é uma empresa que assessora e investe em crédito estruturado e private equity no mercado imobiliário. Tá? Nós trabalhamos especificamente na área de novos negócios, ou seja, a área que recebe os projetos dos empreendedores e que os analisa e pensa nas melhores estruturas financeiras que podem ser montadas. Tá? É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, vocês que estão empreendendo, assim como nós também estamos empreendendo desde o longínquo ano de 2018, né, Vinícius? Hoje nós vamos bater um papo sobre como se preparar para receber um aporte financeiro, um aporte de um investidor institucional, por exemplo. Porque uma pergunta que geralmente é feita tanto pelos nossos parceiros de negócio como pelos empreendedores. E sobre sobre a qual nós vamos falar hoje conceitos básicos, tá? Para vocês se prepararem, então, para receber um aporte financeiro. Então, o nosso roteiro de hoje é bem simples, tá? Nós vamos começar pela mecânica básica de um fundo de investimento, o que é, o que faz. Nós vamos também entender as diferenças entre os aportes que o empreendedor recebe via dívida ou equity. E também nós vamos, a partir daí, tendo esses conceitos básicos, formular também algumas medidas que a gente viu com a nossa experiência aqui, do que poderia ser feito para vocês chegarem da melhor forma possível nesse momento de captação. Bom, nesse slide aqui, a gente vai tentar entender um pouco a cabeça do investidor, tá? Vamos pensar, então, no que faz sentido para ele e nada melhor do que entender o que é um fundo de investimento. Que, embora seja um nome complicado, não tem nenhum segredo. Nada mais é do que um condomínio de investidores que se unem em prol de um determinado objetivo esperado. Tá? Nós temos dois especialistas que aparecem aí. Um deles é o administrador, que vai cuidar de todos os aspectos jurídicos, legais desse fundo, e o outro que aparece aí de maneira bem central, coordenando esses projetos, né, as tomadas de decisões, é o gestor, que ele tem o papel de montar as estratégias para conseguir o máximo resultado com o menor nível de risco. É uma tarefa fácil, né, Vinícius? Mas, brincadeiras à parte, cada fundo ele tem critérios diferentes, porque isso resulta das diferentes estratégias de investimento que existem. Então, tanto para alocar o capital levantado com os seus investidores diretamente, como mesmo aquele capital recebido como fruto dos próprios investimentos que o fundo já fez, né? Por exemplo, recebendo dividendos. Nós, da Hectare, para dar mais um exemplo, temos um fundo fechado, ou seja, um condomínio de investidores fechado, cujas cotas foram registradas na B3 para negociação e cujo objetivo é aplicar em CRIs. O CRI, ou CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, para quem não sabe, é um título de renda fixa que financia o mercado imobiliário antecipando os créditos, os recebíveis do setor. Então, nesse exemplo, o fundo não pode comprar participações de empresa, ações, porque isso ficaria fora do que é o chamado mandato do fundo, tá? Só voltar um pouquinho antes, Thales, eu acho que é legal falar. E onde é que entra aqui, né, a área de novos negócios? A gente, no fim, a gente acaba traduzindo quais são aquelas necessidades do projeto, quais são todos os termos e os documentos que um gestor, no fim, precisa para conseguir fazer esse aporte de recursos, né? Tudo isso, obviamente,
é regulado aí por alguns órgãos e justamente também o administrador acaba cuidando desse processo, né? Mas a gente está aí nessas setinhas aí, basicamente de baixo, traduzindo aí o que é aquela estrutura financeira, se é uma dívida, se é um equity, como de fato o investidor ele vai poder fazer esses aportes aí, vis-à-vis o que o gestor, o que o projeto precisa, o que o fundo, o administrador necessita. Legal, então, continuando, agora a gente vai ter que entrar um pouco na parte contábil, né? A gente falou sobre sobre equity e dívida, mas embora seja um pouco chato, os contadores aqui que nos perdoem, mas isso vai nos ajudar a determinar depois qual que é o tipo de captação mais adequado, tá? Então, nós temos do lado dos ativos da empresa os bens e os direitos que essa empresa tem. E do outro lado, o passivo, que são as obrigações dessa empresa. Sendo que na parte de cima, nós temos o passivo propriamente dito, que são as obrigações que são exigíveis, e na parte de baixo do passivo, o patrimônio líquido, que são passíveis não exigíveis. Infelizmente, os sócios não podem cobrar da empresa que eles recebam o capital deles de volta. Eles estão sempre após os credores. A estrutura de capital, a gente pode pensar sendo a relação entre esse passivo propriamente dito e o equity, esses dois tipos de passivo. Eu acho legal também comentar aqui que essas seriam as duas formas. Na verdade, existem 3 formas, mas acaba que uma forma de captação ela está na própria caixa da empresa, então as outras 2 formas que acabam restando seriam essas com capital de terceiros, né, que aí a gente está vendo aí na caixinha de cima do passivo, e do capital próprio, caixinha de baixo, né, no patrimônio líquido, como o Thales mencionou. Tá? Acho que é interessante mostrar que essas seriam as 2 formas de financiar todos os ativos aí do lado esquerdo do nosso slide. Pode dívida ruim, Thales? Não, depende, né? A gente sabe que depende. Depende do retorno do projeto. Inclusive, o que pode acontecer é o fenômeno que é chamado alavancagem positiva, né? Então, nesse slide, a gente vê uma série de empresas aí que são muito conhecidas, Iven, Direcional, Cyrela, e a gente vê que elas se endividam, né? Então tem um motivo. O motivo é que essa alavancagem pode ser positiva, ela pode potencializar os ganhos dos acionistas, tá? Nesse exemplo aqui, a que possui menor alavancagem disparado é a Cyrela, tá? O termo que os analistas financeiros usam é alavancagem, tá? Essa medida ela é importante para finanças corporativas, porque quanto maior for essa razão, então aqui no exemplo a gente teria uma razão de 500 mil de passivo, que está ali em cima da palavra dívida, para 500 mil de capital próprio. Então a gente teria uma razão de 100%, muito acima, né, nesse exemplo hipotético, do que a gente vê nessas empresas listadas, tá? E quanto maior essa razão, mais a empresa está se financiando por empréstimos. Mas vamos colocar de uma maneira mais simples. Quanto mais as operações de uma empresa dependerem do dinheiro de terceiros emprestado, maior a chance dela quebrar. E é por isso que os agentes financeiros inventaram essa métrica. Tá? Bom, agora que nós tivemos já nós demos uma pincelada, né? Já conseguimos ter uma ideia sobre estrutura de capital. A gente pensou aqui em alguns pontos que nós sempre víamos e pensávamos. Poxa, isso já podia ter sido feito. Ou ajudaria tanto se já tivesse sido feito antes, né? Então, qual que é o primeiro ponto que ajuda em quase todos os empreendimentos, para não dizer em todos, seria saber para onde se vai, né? Então, aqui,
Lewis Carroll fala, se você não sabe aonde chegar, qualquer caminho serve. Isso é para exemplificar, ilustrar a questão da pesquisa de mercado. Principalmente se for uma pesquisa feita por uma empresa independente de pesquisa, tá? Porque ela vai ver tanto o conceito do produto, se é validado pelos compradores, como também ela vai verificar essa demanda e pode, inclusive, trazer um retorno mensurável para o projeto, tá? Balizando melhor o preço e a praça dele, tá? Muitas vezes os empreendedores nos perguntam se é algo para inglês ver. O que você acha disso, Vinícius? Assim, eu acho que a pesquisa de mercado, assim, não existe um produto que é ruim, né? Eu acho que é um produto que está numa localização que pode ser equivocada para um público que não é aquele pensado anteriormente. Então, a pesquisa de mercado, acho que ela já ajuda a validar se aquele tipo de produto ele é para aquele determinado tipo de região. Isso, obviamente, antes de qualquer lançamento, né? É melhor lançar preparado do que lançar e depois, né, pensar numa alternativa para resolver o problema de um empreendimento que não se adequou à região, né? No fim, é um empreendimento que micou. Então, acho que a pesquisa de mercado ela é um investimento muito pequeno frente dos benefícios que ela pode trazer. Então, com esse documento, né, com esse estudo anterior, você já consegue se preparando para qualquer tipo de evento adverso que possa acontecer, né? Inclusive, quando for conversar com algum fundo, com algum investidor, independente dele se ele é um investidor profissional, né, um investidor que está regulado, um investidor de amigo, de terceiros, você consegue, com esse documento, ter mais visibilidade e mais poder de persuasão para o seu projeto. Acho que, ilustrando de forma geral, acho que é importante sim, é importante e essencial essa pesquisa anterior que se faça, né? E nós na área de novos negócios, pelo que eu me lembre, eu nunca vi um projeto que tenha chegado com pesquisa de mercado não ter ido, pelo menos, a comitê. Ele pode não ter passado depois, o negócio pode não ter saído por alguma razão, mas ele chega mais longe quando você procura um investidor, sim, tá? Isso eu gostaria de frisar aqui, deixar bem claro para todo mundo que, de repente, não quer deixar alguns R$1.000 na mesa, pensando que pode ser alguma coisa que não agregue tanto, mas esse é o caminho das pedras para se chegar mais longe, tá? Bom, o segundo passo que a gente colocou aqui são passos genéricos, mas que são passos que sempre vale gastar um certo tempo neles e que eles vão ajudar a quem está querendo empreender no mercado imobiliário ou, em geral, a também conseguir uma conversa mais aprofundada e chegar, quando não conseguir o funding, mas chegar o mais próximo dele. O segundo passo é a equipe, tá? Montar todas as equipes, seja a administrativa, financeira, a comercial, mas sem esquecer também do pós-vendas, a parte de construção, não esquecer também do jurídico, porque quanto maior for o histórico dessa equipe e a capacidade dela de execução e entrega dos empreendimentos, mais segurança quem estiver colocando dinheiro vai ter para realmente confiar o seu dinheiro ao empreendedor, tá? Então, esse alinhamento de todas as equipes é fundamental e é isso que vai ser mostrado para os investidores, tá? Eu falei sobre histórico aqui, mas não necessariamente, né, Vinícius, é preciso ter um histórico. Isso também é uma dúvida muito comum. Eu preciso já ter tido um histórico em tudo, em todos esses aspectos? Não necessariamente, né? Exato. Não necessariamente a nossa visão aqui, em especial a nossa visão arquitetária, é por projeto. Então, o projeto, por si só, ele tem que ter a sua sustentabilidade de longo prazo, né? Eu anotei aqui
também, que acho que é importante comentar, que nessas caixinhas aí, não necessariamente você precisa ter, obviamente, essa equipe de baixo contratada dentro da estrutura da empresa. Né? Pode ser uma empresa que não tem muita estrutura, uma empresa chamada de asset light, tá? Mas é importante você ter determinado quem vai fazer o quê, qual é o papel de cada um, né? Obviamente, tem gente que é especialista em venda, tem gente que é especialista em pós-venda, tem gente que é especialista na parte legal, na parte construtiva, na parte de cuidar ali do dia a dia. E isso é importante porque a gente sabe que ninguém sabe fazer tudo e ninguém consegue tomar conta de tudo. Então, para quem ainda não tem histórico, também é importante ter parceiros que conheçam a sua caixinha lá, que saibam fazer, saibam trabalhar na sua caixinha, né? E em cima, obviamente, lá o incorporador, como gestor daquele projeto mesmo, colocando, organizando, coordenando todas essas caixinhas aí em prol comum. Então, assim, se eu não tenho histórico, bom, mas eu tenho aqui uma equipe ótima, uma equipe de parceiros excelente que consegue fazer o trabalho aqui e que eles possuem a experiência histórica que eu não tenho, que pode me complementar. Né? Bom, o próximo passo aqui, só vamos voltar um pouco, a gente tem uma sigla ali que é SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, que não está ali à toa, tá? Via de regra, os investidores gostam que o patrimônio fique isolado, o patrimônio em que ele vai investir. Tá? Isso traz mais segurança e também é uma boa. É lógico que a gente não pode cravar na pedra aqui, porque tem muitas, pode haver particularidades, mas, via de regra, é legal já isolar o projeto desde o início, porque depois pode mudar a base da tributação, pode ser que você seja tributado sobre o VGV e não mais sobre o terreno, dando um exemplo aqui imobiliário. Então, é importante pensar também na estrutura societária do negócio. Não, assim, é ideal que o projeto já nasça sobre a estrutura de uma empresa separada, né? Ah, mas eu não separei, e aí agora eu estou no meio do caminho. Tem problema? Não, né? A gente consegue aqui... É nosso trabalho, né? Exatamente. A gente consegue aqui, vamos falar, desenrolar esse processo para que a gente consiga viabilizar o aporte financeiro. Pode ser, e aí tem N casos de empresas que estão dentro da holding, de empresas que estão como filiais, de empresas que, enfim, são... É uma única empresa, né? Não tem uma holding por trás. Então, enfim, tem aí diversos caminhos, mas são caminhos que podem exigir mais tempo, pode exigir mais recursos para que seja viabilizado. Mas também, assim, não é um problema. É ideal que nasça como SPE. Bom, o próximo passo aí, a próxima medida que é sempre legal tomar é com relação às aprovações legais, tá? E o que a gente gostaria de frisar aqui, que elas sejam sólidas, tá? Porque isso vai oferecer também mais segurança para o investidor entrando nesse empreendimento, seja via equity ou dívida, tá? O que deve ser evitado, seja no cartório ou na prefeitura, tá? A gente não pode cair na tentação de dar aquele popular jeitinho ou algo do tipo, tá? É importante que essas aprovações sejam feitas de maneira bem ortodoxa, levando o tempo que for, tá? Onde não há lei, não há liberdade, né? O próximo passo, e aí a gente até tinha um material um pouco mais extenso para esmiuçar isso, mas eu acho que é um pouco mais complexo, porque envolve uma infinidade de fatores, mas que a gente vai tentar falar um pouco aqui, tá? E se sobrar um tempo a gente pode até falar mais, é a parte do planejamento do negócio e o planejamento financeiro, porque esse negócio tem que se refletir em números, tá? Isso é importantíssimo, porque é o primeiro item que o investidor vai ver uma vez que o negócio evolua, tá? Então, qual que é o planejamento, quanto
de cheque vocês estão me pedindo, tá? E uma vez que eu te dei esse cheque, né, que seria aí do ponto de vista do investidor, essa barriga aqui, a partir de quando que eu consigo devolver o meu capital, ter meu capital de volta e começar a ter lucro, tá? Para chegar nesse ponto do planejamento e conseguir calcular uma métrica como essa, que seria a exposição, o payback, a taxa de retorno, o lucro, que estão aqui nessa figura, a gente precisa ter uma ideia dos fatores que influenciam esse projeto. Tá? Via de regra, os principais fatores são a projeção de vendas, a projeção dos custos e das outras despesas que deverão ser arcadas, e também a velocidade, tudo isso no tempo, principalmente a velocidade de vendas. E aí, de novo, a importância da pesquisa de mercado, que vai nos ajudar a ter uma ideia melhor de como essas vendas podem ocorrer no futuro. Tá? Isso tudo para chegar na exposição de caixa, que seria o cheque, o capital necessário. Não é à toa que a gente deixou aqui a parte de planejamento financeiro como uma etapa posterior, né, de número 4. Porque para você chegar nessa etapa, você precisa, ter ideia para onde seu projeto vai no futuro, né? Qual a expectativa de vendas, qual o preço de vendas, qual a quantidade que você vai vender. E para isso, uma pesquisa de mercado e quebra um galho e ajuda bastante nessa determinação. Né? Obviamente, a pesquisa aí não é bola de cristal, ela pode falhar, mas ela te dá o rumo a ser seguido. Tá? A equipe e os parceiros também vão te ajudar a construir, principalmente essa parte de obras, a parte de despesas, que são fundamentais para o negócio parar de pé. Né? E as aprovações legais vão te dar o tempo certo. Então, o tempo de aprovação, o tempo de registro, para conseguir, de uma forma, lançar o produto e viabilizar essa venda. Então, assim, no geral, esses passos vão determinar aí a visão geral do seu projeto. Tá? É o que a gente chama aí de fluxo de caixa operacional. É o caixa que é gerado pelas próprias atividades do projeto. Então, aqui não entra os aportes financeiros ainda. Por quê? Porque antes de eu determinar qual tipo de aporte financeiro eu vou escolher, se eu vou pegar com o meu vizinho, se eu vou pegar com o fundo, se eu vou pegar no banco, se eu vou atrás da caixa, enfim, qual seja, eu preciso primeiro conhecer qual a necessidade do meu projeto. Né? E não só conhecer num cenário positivo, né, que a gente tende a ser otimista quando a gente está analisando, e cabe a nós aqui, eu e o Thales, ter a visão pessimista né, e o ônus de criticar e de apontar os riscos, mas a gente sabe que vocês têm uma visão otimista, e isso, claro, é importante, mas ter essa visão de se algo der errado na minha projeção de vendas, o que acontece com a minha exposição de caixa no final? Se minha obra atrasa, se minha obra estoura, tá? Se eu tenho uma despesa ali que antes eu não estava prevista, que não era prevista, o que vai acontecer no final com a minha exposição de caixa? Então, no fim, a preparação para você receber um aporte, né, não estou concluindo aqui, mas só acho que estou resumindo, de fato conhecer qual é a dinâmica do meu projeto em face de todas essas variáveis. Então, aqui, a gente fica aqui, né, Thales, mexendo aqui em diversas premissas no modelo financeiro, justamente para entender qual que é a dinâmica desse projeto ao longo do tempo. Bom, se não vender conforme esperado, se o preço não for conforme o planejado, que mais que a gente pode ilustrar aí? Se acontecer qualquer variável aí tem muitas. Aí tem umas 200, 300, né? Então, acho que é isso, né? O preparo em si é extremamente importante. Eu conhecer o meu próprio negócio, conhecer o produto que eu tenho, para chegar para conversar, de novo, com meu vizinho, meu tio, meu pai, com o fundo, com o banco, e seja quem for aí. Legal. Então, com isso, a gente espera ter dado alguns insights para vocês, tá? Nós agradecemos a DIT por essa oportunidade de falar sobre um tema que vai ajudar nosso trabalho no fim do dia, né? E espero que nós
tenhamos conseguido criar alguma inquietude na mente de vocês, né? Porque, como diria Humberto Eco, alguém que é feliz a vida toda é um cretino. Por isso, antes de ser feliz, prefira ser inquieto. Tá legal? Estamos aqui à disposição, de portas abertas. Isso aqui não está escrito na pedra. A gente sabe que cada projeto tem suas necessidades específicas, cada empreendedor tem suas necessidades específicas. Então, aqui cabe a nós aqui tentar achar essa linha de campo entre o que o investidor precisa, o que o projeto precisa e o que o empreendedor também precisa para a gente chegar aí numa estrutura que seja adequada e que dê resultados aí para todos os lados, né? O importante tem que dar retorno financeiro, senão não existe projeto. Tá? Então, a gente está aqui para discutir qualquer coisa que fuja a essas melhores práticas, não tem problema. E a transparência aqui também é importante para a gente conseguir resolver e tentar solucionar o melhor caminho aí para se conseguir um funding. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou tiver alguma necessidade em específico, a gente também está aqui para receber o projeto de vocês, pensar, sentar, desenhar e chegar aí um bem comum. Acho que agora são as dúvidas, né? Acho que agora a gente podia abrir para as dúvidas, né? Legal. A primeira que apareceu: quais as variáveis que mais afetam no preço para receber aporte na infra? Eu acredito que eles estejam falando sobre infra do loteamento, né? E também o preço da dívida, né? Correto, Bruno? Acredito que sim. Nós somos bons entendedores, então acho que vamos seguir com a pergunta assim, né? Isso. Eu acho que está claro. Bom, acredito que, como a gente já tenha falado, não sei o que o Vinícius pensa, né? Porque essas perguntas não são ensaiadas, mas isso tudo a gente vai ver num contexto holístico do ponto de vista do plano de negócios, tá? Então é difícil a gente cravar na pedra que pode ser a variável prazo para executar essa infra, por exemplo, tá? O importante é que o todo faça sentido, né? Porque se nós pensarmos que é uma infra e que depois vai ser desenvolvido um produto imobiliário ali, se esse produto tiver valor, tiver mercado e a gente até conseguir montar um produto financeiro em cima dele, sem dúvida nenhuma vai existir investidor para essa infra, por exemplo. Tá? É lógico que se ela já tiver sido executada em parte, o empreendedor já tiver colocado algum capital nisso, vai ser levado em consideração. Quem está executando, né, que seria a parte das equipes sobre a qual nós comentamos. Então, legal, temos uma boa equipe para executá-la? Ótimo. Temos também, depois, as equipes de comercialização, pós-vendas, vamos ter jurídico, incorporação, tudo certinho para desenvolver esse negócio. Então, isso tudo vai ser considerado na hora de montar um produto estruturado, seja um crédito ponte, ou acredito que nesse caso, uma securitização talvez seja muito cedo, via de regra. Tá? Mas tudo isso vai ser considerado na hora de precificar, que é como a gente chama, que é o termo que a gente usa para precificar essas operações. Exato. O Código Tales, resumo aqui que a variável que mais afeta acho que é a imprevisibilidade, né? De tudo que ele comentou, justamente isso, né? Em que fase está, quem vai cuidar do quê, quando vai acontecer, o que já se tem. Então, assim, quanto mais base, mais estrutura você tiver, obviamente que mais previsibilidade você vai ter. Tendo mais previsibilidade, o preço acaba sendo menor, porque é enxergado com mais certeza. Temos mais uma, então. Em média, qual o tempo ideal de payback que o investidor no nosso segmento se interessa? Olha, isso varia bastante, tá?
nós já vimos aqui operações mais curtas, tá? Não seria nem payback, né? Seria a duração total da operação, ele já recebendo os juros de 12 meses, 6 meses, pode até acontecer, até operações no mercado de securitização que são mais longas, que podem durar 10, 15 anos, tá? Então, o conceito que eu acho que é importante a gente deixar aí para todo mundo é que, é lógico, o payback, a duração desse, até tem um termo financeiro que é duration, né? Ele está associado ao risco também, né? Então, quanto maior for o payback, quanto mais tempo demorar para o dinheiro voltar, mais arriscado vai ser esse produto. Pode ser que o tempo para voltar o dinheiro realmente até possa inviabilizar o projeto, né? Então, isso refletiria num retorno baixo, né? Uma vez que o dinheiro demoraria para voltar, e aqui nós, como novos negócios, não faríamos um produto assim, porque isso seria ruim para todo mundo, né? Seria, por exemplo, uma dívida que depois teria que ser renegociada, e o objetivo da nossa área é trazer segurança tanto para esse investidor que está colocando dinheiro, como para o próprio empreendedor, que às vezes o core dele não é o financeiro, e a gente não quer que ninguém entre em apuros também com um produto que fique tóxico no futuro, tá? Infelizmente, a gente não tem aí um tempo, não consigo cravar para você qual seria o tempo ideal, tá? Isso é bem caso a caso. Depende também do tipo de projeto, do segmento, do público-alvo. Então, acho que também varia bastante, né? Tem uma amplitude aí de premissas também que são extensas, tá? Temos mais uma, o pessoal está gostando de perguntar. Qual que seria o custo de oportunidade que a gente utiliza aqui? Qual taxa? Tá? Jaime, a gente era muito legal, tinha um slide muito legal sobre o risco dos projetos imobiliários ao longo do tempo. Tá? A gente não está com ele em tela aqui, tá? Mas a gente pode considerar assim, que, via de regra, o risco ele é muito maior na fase de pré-aprovação. Tá? Esse risco ele cai bastante uma vez que o projeto já esteja aprovado. E dependendo do veículo de investimento, pode ser que no mandato dele, né, o mandato sobre o qual a gente falou nessa apresentação, ele não permita que esse investidor tome o risco da aprovação, porque depende da discricionariedade do poder público, da cabeça ali do aprovador, tá? Uma vez que o produto foi lançado, se ele conseguiu boas vendas já nesse lançamento, ou se depois ele conseguiu engrenar, como a gente fala, o risco dele também vai diminuindo, tá? Não mais com tanta força, tá? Mas uma vez também que essa obra vá sendo executada, o risco também cai mais um pouco, até você chegar a um risco ali que já seria bastante, como o pessoal de finanças chama, pulverizado, que é quando você já executou a sua obra ou já está próximo do fim e tem uma carteira de recebíveis, e esses recebíveis são pulverizados, né? Não são recebíveis que poucas famílias compraram vários imóveis. Então, uma vez que você tem essa carteira, que seria o ideal ali, o risco cai muito. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa, uma família pode ter uma pessoa que perdeu o emprego e fique em determinado momento inadimplente, mas a outra vai compensar, tá? E aí, para entender taxa de desconto, custo de oportunidade, a gente tem que entender, então, esse risco.
vai depender, então, do momento em que o empreendimento se encontra, tá? Isso vai variar bastante. Eu não vou dar nenhum range de taxas aqui, porque vai ficar realmente um range gigante, né? Então, o que é importante é a gente ver e estudar em que momento do projeto nós estamos, quais são as peculiaridades, porque sempre tem alguma peculiaridade, alguma coisa, como a gente diz, que já podia ter sido feita. Se não foi, ok, mas isso também, né, vai entrar na precificação, não tem jeito, eu vou mentir para vocês se eu disser que isso não é considerado, tudo é considerado, tá? Então, a gente vê assim que é possível captar em diferentes estágios, principalmente pós-aprovação, mas dá assim, um custo de oportunidade difícil a gente cravar na pedra. De novo, entra aqui a questão da imprevisibilidade, né? Então, quanto mais imprevisível, maior o custo de oportunidade, porque maior é o grau de incerteza no futuro. Né? E a construção do custo de oportunidade, da taxa, elas são parecidas, né? Quer dizer, eu vou acrescentando fatores de risco, né? Tempo, alguns agravantes que podem surgir ao longo aí das análises, das estruturas, de diversas estruturas, para chegar no valor final, que é aquele valor que o investidor, enfim, aceitaria, dado que o projeto tenha as dadas características. Então, assim, de novo, não existe uma receita, né, tá? É difícil dar essa receita aí. Nós queríamos, né? Mas também facilitaria aqui o nosso dia a dia. Mas, infelizmente, também não existe uma receita de boa. Bom, a próxima pergunta é sobre faixas de tipo de investidor. Por exemplo, investidor que mira projetos de 1 a 10 milhões, 10 a 100 milhões, etc. Bom, agradeço de novo por mais uma pergunta. Acho bem interessante essa sua pergunta, tá, Jaime? Existem sim, tá, essas faixas. Existem alguns tipos de investidores, tá? O investidor geral, o investidor qualificado, o investidor profissional. Eles miram tanto tamanhos diferentes de investimento, até porque isso tudo, dependendo do planejamento desse investidor, tem que ser olhado também do ponto de vista do portfólio, da carteira toda dele, tá? Então, é natural que investidores que tenham menos patrimônio invistam também em projetos menores ou em tickets de fundos menores, tá? E isso também se aplica à questão do risco que eles tomam, tá? Quanto mais esse investidor se aproxima do que é chamado o nível profissional, mais risco ele pode tomar. É lógico que a parte de risco, né, a gente só pincelou aqui, estava muito no âmbito dos projetos, no âmbito do planejamento financeiro pessoal, que o pessoal aqui também gosta, tá? Porque é um tema muito interessante. A parte de risco ela pode ser abordada também levando em consideração o quanto de risco a pessoa está disposta a tomar, além do quanto ela pode tomar de risco. Então, realmente, assim, é importante e faz parte do nosso trabalho diferenciar os níveis de risco para esses produtos financeiros que forem montados, para ter o que é a chamada suitability, né? Que é uma coisa que a gente tem que mirar e que faz parte da ética da nossa profissão. Aí tem casos que tem, cada caso tem seu escopo, né, sua tese, suas necessidades. Então, assim, tem fundo que vai focar aí na operação de equity de 1 a 10 milhões, tem fundo que vai focar na operação de equity acima de 100 milhões, tem fundo que vai focar em operações de crédito de 1 a 10, tem fundos que vão focar na operação de crédito de 10 a 100, como você mencionou. Então, não existe também uma faixa ideal, mas existe também esses diversos tipos de bolso, que é bom para
para a gente, né? Bom para a gente, bom para vocês, que Exato. tem exatamente essa possibilidade aí de determinar qual a necessidade do meu projeto. Então, voltando ao passo 4 lá que a gente tinha mencionado, é importante aquele estudo preliminar para eu saber, de fato, qual investidor aqui que eu vou conversar, qual investidor que eu vou atacar. Temos mais uma? Temos. Qual o EBITDA mínimo para atrair investidor no segmento de turismo? Também do Jaime. Jaime, o EBITDA, né, que é a geração de caixa, traduzindo isso para quem não está familiarizado, é uma das métricas que podem ser obtidas, tá? A gente costuma ver margens altas, por exemplo, você falou aí turismo, eu não sei se você está se referindo especificamente, por exemplo, a multipropriedade, tá? Mas a gente costuma ver margens altas nesse negócio, tá? Por exemplo, na casa de 50%, tá? É lógico que seria muito injusto eu dizer aqui que se o seu negócio não tem essa margem, não tem, por exemplo, 40% de margem, que ele é um negócio ruim, que ele não atrai investidores. Até porque boa parte dos negócios que nós vemos aqui, eles não necessariamente ficam no estágio inicial, no estágio, olha, conseguir as aprovações. Eles podem estar em diversos estágios, eles podem já estar num estágio mais avançado de obras ou mais avançado de vendas. Então, fica difícil nós cravarmos um determinado EBITDA aqui, a partir do qual seria um ponto de corte, por exemplo. Nós conseguimos trabalhar em diversas situações em que, de repente, o empreendimento ele nem gera caixa, até via de regra, o empreendimento está mais chamando aportes do que gerando caixa, e mesmo assim é possível encontrar um investidor, montar uma operação e ela ser sadia e boa para financiar esse mercado e boa para o investidor ter o dinheiro nesse mercado, tá? Não sei se você tem algum ponto a colocar também, Vinícius. Não tem. Aí a próxima pergunta é como preparar uma empresa do zero para captar recursos. Olha, a gente gosta é a pergunta do André Machado. A gente gosta de empresas que venham do zero. Até porque é nesse momento que a gente consegue trocar experiências, né, Vinícius, e de repente evitar cair, né, deixar passar algum daqueles pontos que a gente abordou. Então, eu diria que real estate, né, o mercado imobiliário, ele depende muito de conversar com as pessoas. Então, eu diria que para se preparar bem, é importante conversar com todos esses parceiros que você vai precisar, porque como o Vinícius disse, ninguém é bom em tudo, então o seu core business pode ser construção, você vai precisar vender bem, vai precisar fazer alianças com comercializadoras ou com imobiliárias. Então, eu diria que para se preparar é importante conversar com os diversos players do mercado, inclusive o financeiro, que pode te dar esse tipo de toque que a gente deu aqui, da questão da SPE, né, que seria um ótimo primeiro passo já para isolar esse futuro investimento. E também trocar ideia com as empresas de pesquisa de mercado ou com os próprios investidores. Acho que é um ponto legal, né? Se conversar com os próprios investidores, a gente acaba recebendo aqui muitos projetos de diversas regiões, de diversos segmentos, diversas fases. Então, a gente já viu muita coisa que deu errado. Então, assim, o próprio bate-papo ajuda a já mitigar esses pontos, né?
não só a gente aqui, tá? Acho que todas as casas de investimento com foco imobiliário, algumas com foco em corporação, outras com foco em loteamento, multipropriedade, enfim, acho que todas têm ponto a agregar também para a construção do projeto, de forma a mitigar de novo aquela questão da imprevisibilidade. E a previsibilidade, assim, se eu sei o que vai acontecer, eu já me preparo para que não aconteça. A gente não consegue eliminar 100% dos riscos, infelizmente, mas a gente consegue se preparar para cada risco que possa vir a surgir. Se eu sei o que vai acontecer, eu já tenho meu plano B. Então, acho que isso é importante, né? Essas conversas, aproveitem o espaço que vocês têm com esses fundos, justamente para questionar esses pontos, para perguntar como que eu faço, de que jeito eu faço, como que pode dar errado, o que pode dar errado, qual que é o jeito de melhorar, se tem um caminho melhor, se já viu alguma coisa que aconteceu desse tipo, né? Então, acho que é a conversa, né? O dia a dia, o bate-papo, que eu acho que ajuda bastante também. Legal. Aí a pergunta do Breno, tá? Qual que seria o custo desse aporte financeiro? Olha, Breno, assim como a questão da taxa, tá? Depende de uma série de fatores, tá? Depende do risco, como a gente já comentou, né? Do estágio desse projeto, da capacidade que a gente consiga ver, né? Que consiga ser provada de execução, tá? E depende também das peculiaridades que surgirem no processo. Infelizmente, os processos com os quais nós trabalhamos aqui na área de novos negócios, eles não são tão lineares, né? Então, infelizmente, eu não consigo. Olha, agora eu vou olhar determinado aspecto da empresa, depois vou para um outro aspecto, e fechando a minha análise de crédito, termina no aspecto 3. Não, esse processo não é linear. Nós podemos encontrar, de repente, alguma falha ou algum ponto que precise ser mais esmiuçado e que isso mude totalmente o produto. Às vezes a gente estava trabalhando em cima de um produto aqui em um determinado mês, no outro esse produto já mudou. Pode ser que as coisas tenham se complicado, às vezes a gente até pode perder a captação, tá? Então, via de regra, além da taxa, existe também uma série de aspectos de governança também que vão ter que ser respeitados. Então, eu posso citar aqui alguns. Olha, você já tem uma contabilidade? Se não tiver, isso também seria um custo desse aporte financeiro. É difícil o investidor que topa colocar o dinheiro dele sem estar recebendo um reporte financeiro. Vamos considerar também que esse investidor vai pedir uma servicer, né? Ele vai querer que os mutuários dele sejam cobrados, devidamente cobrados, e vai querer saber as posições dos recebimentos a que ele tem direito. Não necessariamente com relação a serviços, não necessariamente é necessário fazer a gestão da carteira, mas no mínimo ali um espelhamento da carteira durante aquele prazo da operação. Então, quando nós juntamos todos esses fatores, realmente fica difícil de cotar um custo para esse aporte financeiro de uma maneira genérica. Mas nós, como novos negócios, também no dia a dia a gente se debruça sobre os projetos e entende caso a caso, variável a variável, para conseguir dar um custo para vocês, tá? Então, eu não consigo te dar de uma maneira genérica aí, mas ficam nossos contatos e estamos à disposição para pelo menos dar uma ideia e trabalhando em cima do projeto de vocês, a gente consegue aí ser mais assertivo ainda. Bom, a pergunta do Lucas é o que é mais crítico para derrubar a taxa de juros, tá? Olha, desses riscos, como nós estávamos falando, faltou a imagem aí para ficar mais clara para vocês,
tá? Mas o principal risco é o comercial, tá? Então, sem ficar em cima do muro aqui, a gente pode dizer que um empreendimento que é sucesso de vendas, ele tem tudo aí para conseguir taxas melhores com os investidores. É lógico que a gente não pode construir um castelinho de areia, né? Então, se ele for um sucesso comercial, mas nós esquecermos ou deixarmos de lado aquele passo 2, que era o da montagem de equipe, e depois não tiver uma boa construtora para auxiliar na consecução desse empreendimento, não vai adiantar nada, né? E provavelmente, seja a taxa que for, vai entrar em default, né? Não vai conseguir entregar o que era prometido. Mas dos riscos apontados, esse é o que mais derruba. É lógico que também conseguir todas as aprovações de uma maneira que a gente chamou de sólida, né, sem jeitinhos, esse derruba as taxas, assim, na verdade ele nem derruba as taxas, ele cria as taxas, né, ele cria os mercados, né, a partir dali que você realmente consegue ficar fit, né, ficar ajustado para a maior parte dos veículos de investimento. Ali, se não tiver aprovação, basicamente não é difícil ter um negócio, né? Então, fundamental. Olha, uma pergunta do André Machado sobre os critérios para a captação. Critérios, a gente aborda quais critérios, hein, Vinícius, agora? Eu acho que, em termos gerais, né, esses seriam os critérios que acho que a gente comentou: o conhecimento do projeto, junto com essas etapas, né, pesquisa de mercado, acho que a parte legal, a parte da equipe, o planejamento financeiro. Eu acho que tudo isso somado, você acaba criando todos os critérios, principalmente para você, inclusive, decidir aí qual que é a linha que você vai seguir para uma captação. Se é mais fácil ou mais barato você seguir aí com uma dívida ou com uma estrutura de investimento familiar, né? Então, acho que os critérios, eles envolvem todas essas etapas, né? Principalmente a parte de aprovação, a etapa a etapa de fato, né, que está o empreendimento, se ele foi pré-aprovado, se ele está aprovado, se ele já se iniciou as vendas, se ele já tem construção, se não tem construção. Então, assim, de novo, né, infelizmente, não existe uma receita e um passo a passo linear como talha disso para a gente conseguir uma captação. Olha, a gente acaba sendo criterioso com todos os aspectos, né? Não dá para ter um carro só com 3 pneus, né? A gente não pode deixar nenhuma daquelas caixinhas que foram mostradas, que estavam abaixo da SPE, ficar de lado. Então, um trabalho de novos negócios bem feito é um trabalho que realmente é criterioso com tudo. Mas, por outro lado, até cheguei a ver ali que estava surgindo uma pergunta ali, quais que seriam os termos para uma captação. Por outro lado, nós temos também bastante liberdade para montar os produtos aqui, tá? Então, assim, o nosso trabalho, e é o que eu acho legal, levantar da cama para vir para cá, para Hectare, é isso, que geralmente é uma folha em branco. Tem poucas condições que já são dadas. É um trabalho bem livre, então nós não temos muitas regrinhas de bolo. Então, por exemplo, conversando com os empreendedores do Nordeste, eles perguntam: vocês têm alguma restrição? Não, pelo contrário. Hoje nós temos muito pipeline no Nordeste, não temos uma regrinha aqui, um critério: está em tal estado, não vamos entrar lá e fazer negócios lá. Pelo contrário, a gente gosta bastante da diversificação geográfica. Então, assim, nós vamos ser criteriosos, mas ao mesmo tempo não temos critérios pré-definidos. Tá? Exato. Acho que
cada região, cada empreendedor, cada projeto tem suas necessidades, né? Então, a gente está aqui justamente para desenhar nessa folha em branco. Tá, e tem uma pergunta também do Daniel Fonseca, que é sobre o modelo de contrato mais utilizado, qual seria, né, o modelo mais utilizado para as incorporações. Eu acredito que eles estejam falando sobre o contrato de venda e compra, né? Olha, a gente aqui costuma dizer que a gente está na Fidêncio Ramos 195, aqui no 7º andar. É um pouco difícil dar pitaco no negócio ali, na operação de vocês, tá? Mas, por outro lado, a gente já viu bastante coisa. Então, a gente está sempre à disposição para dar um pitaco, por mais que seja um pitaco de leigo, mas sobre diversos aspectos, inclusive sobre contrato. A gente costuma ver aqui um modelo que costuma funcionar melhor, com o qual a gente tem trabalhado em vários empreendimentos. Eu acho fundamental um ponto a ser abordado aí, é que esse contrato preveja o seguinte, preveja que pode entrar um agente financiador nessa parada. Tá? É importante isso já estar claro para quem vai comprar o imóvel, porque, via de regra, as operações têm alienação fiduciária. Então, se você já estiver considerando isso, você pode poupar trabalho. A gente pode até colocar ali nos passos, né, uma das medidas para ser feito antes. Então, é uma boa, sim, pensar sobre o modelo de contrato e via de regra, é legal que ele já preveja um aporte financeiro. Tá? Bom, agora a pergunta do Jorge. Ele está mandando um bom dia para a gente. Começamos com o pé direito. Acho que foi muito legal esse webinar. E está perguntando se a Hectare financia a produção ou securitiza a carteira. Vamos então parar nessa primeira parte, porque depois ele também pergunta se for a securitização, se nós ficamos com a gestão e é garantida, e é exigida garantia do distrato, e ele também pergunta sobre a taxa de administração. Tá? Olha, nós fazemos temos feito bastante o financiamento à produção, né? Que seria aí um término de obra, que o pessoal chama também de plano empresário, e nós conseguimos também descontar, antecipar carteiras. Tá? Hoje, como a nossa captação hoje já é multicanal, né? Partiu ali do nosso relacionamento, do nosso network, mas já estamos na B3, já estamos nas principais plataformas de investimento. Então, hoje nós conseguimos também diversificar, e isso para a área de novos negócios é ótimo, porque nós já conseguimos montar bem mais produtos do que quando nós começamos. Tá? E aí ele pergunta sobre a gestão. Olha, via de regra vai ter que ter uma gestão que seria o quê? Uma consolidação tanto das medições de obra, como a questão Estou pensando aqui já numa antecipação. Via de regra, ela vai ter uma razão de garantia. Então, vai precisar de uma gestão financeira, sim. Tá? E ele está perguntando se é exigida a garantia no distrato. Tá? Olha, isso é caso a caso, né, Vinícius? Eu acho que aí entra aqui, né, assim, complementando a pergunta se a gente fica na gestão, né, da carteira. Acho que dependendo aí do caso a caso, como está disse, não só a gestão da carteira, mas também existe a gestão também de alguns outros requisitos, como, por exemplo, a questão de obra.
Tá? Mas, no mínimo, a questão da carteira, como eu mencionei, no mínimo exigido o monitoramento. A gente sabe que cada região tem incorporador, loteador, enfim, que não gosta de passar a gestão porque ele gosta de ter esse contato com o loteador. Então, assim, se isso funciona em determinada região, ele não quer mexer no time que está ganhando. Né? Mas, no mínimo, o investidor já pede o espelhamento da carteira, né? Que é ver se, de fato, aquele dinheiro, aquele boleto foi pago e entrou na conta. E acho que a questão da garantia, não sei se entra com a questão da obrigação numa securitização, ou não, mas tem as duas formas, né? A gente considera também a parte de obrigação, a parte da cessão fundo da carteira, né? Que aí não teria necessidade dessa garantia eventual de extrato de você repor esse contrato ou repor o financeiro desse contrato, tá? E aí gera custo, gera uma morosidade aí desnecessária. Acho que não sei se era esse ponto, você entendeu? Eu acredito que sim, né? E taxa de administração, de gestão, essas taxas vão ser tudo a mercado, tá? Também vai depender aí do quão atribulados estão cada um desses prestadores de serviço, quais serão necessários para a operação em específico, tá? Mas a gente, de novo, fica à disposição aí para bater uma bola e conversar sobre cada produto e cada projeto. Exato. Obrigado, gente, pela atenção de vocês, pelas perguntas. Estamos à disposição aí, tá os nossos contatos, acho que alguém tinha pedido aí de novo alguns slides, tá os nossos contatos aqui, o telefone, o endereço, estamos de portas abertas aqui para sentar, discutir e tentar achar aí uma solução em comum, beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado de novo para a DIT, né? A gente agradece a DIT pela oportunidade e a casa está aberta aí para vocês que nos assistiram e fizeram perguntas tão legais aí que eu acho que era a dúvida de muita gente e a gente nem tinha pensado em tanto ponto que poderia surgir. Exato.